Boa tarde a todos e todas. Eu queria inicialmente agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui com vocês e de estar conversando sobre a Fundação Darcy Ribeiro. Como diz o Spinoza, a vida é uma questão de selecionar bons encontros, né? A essência, né? Então, estamos aqui num bom encontro, num belo encontro, num encontro alegre, para comungar, né? De uma certa forma, saberes e impressões e tudo mais. Como já fui apresentado pelo meu querido professor, eu trabalhei com Darcy na juventude. Eu tive a sorte de conhecer Darcy recém-formado praticamente, com 28 anos, arquiteto recém-formado, e Darcy, naturalmente, que já me seduziu em trabalhar com ele, me fazendo a seguinte pergunta: você conhece o Lelé? Lelé é o autor dessa obra de arte que nós estamos aqui. Eu já o conhecia. Disse, lógico, conheço. Quer trabalhar com ele? Falei, óbvio. O que eu tenho que fazer? Ele falou, vem trabalhar comigo. E é lógico que ele nunca me deixou trabalhar com o Lelé. Aquilo lá foi só uma forma de me arrebanhar. Mas, melhor do que tudo isso, eu me tornei amigo do Lelé, amigo de Darcy, conheci o Oscar, conheci uma pleiade de pessoas incríveis, né? Pessoas maravilhosas, pessoas generosas, que ensinam, que passam à frente o que sabem e tudo mais, né? Então, isso certamente me fez de mim melhor. Eu saí dessa... Agora, inevitavelmente, marcado por o resto da vida, né? Então, quem conhece Darcy sabe que não é sem um compromisso maior, né? Você acaba se encantando. E Darcy era encantador nesse sentido. Primeiro, pela sua alegria, né? Darcy tinha uma alegria de viver invejável. Ele conseguia, eu brincava, dizia que ele ria de fratura exposta. Mesmo atropelado pela vida, ele estava rindo, né? Ele tinha uma capacidade de articular a alegria num sentido positivo, e não num sentido, assim, tolo. Não, era uma prática de vida, que ele aprendeu. Ele falou, não, isso eu aprendi ser assim, ao longo da vida. Aprendi primeiro com os índios, os indígenas, que me desasnaram como ser humano, assim, frases dele. Os indígenas me ensinaram o sentido de viver, o sentido de viver, a alegria de viver pura e simplesmente, respirar, caminhar, falar, ir, sentar, levantar, dormir, tudo. As coisas mais cotidianas, as coisas que nós fazemos até inconsciente, mas vivemos num ambiente sempre ou de ocupação ou de pré-ocupação. O Darcy contava assim, os índios me ensinaram a viver despreocupado, sem estar preocupado. E quando voltou, naturalmente, encontrou, neste caminho de ida, ele encontrou o primeiro santo guerreiro dele, que é Rondon, né? O primeiro santo guerreiro de Darcy, que ficaram amigos a ponto de Darcy representar o Rondon num funeral Bororo, que era um funeral restrito apenas para Rondon, e Rondon conseguiu explicar para os povos que estavam fazendo aquele funeral, dizendo para eles, está vendo esses olhos? São os olhos deles, são os meus olhos. Está vendo esses braços? Os braços deles são os meus braços. Fazendo essa transmutação de levar para o outro a representação dele. Quando ele faz essa coisa de ir para a floresta e no coração da floresta encontrar os povos originários, e no coração dos povos originários descobrir a ética de viver, a ética de lidar com o outro, uma coisa preciosíssima, volta ao Spinoza, né? A obra mais importante de Spinoza chama-se Ética, né? Das relações, né? E Darcy aprende isso com os índios.
sem ler uma frase de Spinoza. E os índios sabendo tudo, né? Sem precisar ler. Ele retorna basicamente em 54, quando acontece o suicídio de Getúlio. O suicídio de Getúlio foi uma coisa muito forte para Darcy. Ele viu que o que estava acontecendo no Brasil era uma coisa muito grave e muito importante. O Brasil estava a sociedade tinha acabado de suicidar um líder verdadeiro. E ele fica impactado com o que aconteceu com o suicídio do Getúlio e com a carta de Getúlio. E quando Darcy se encanta com o que está acontecendo, ele conhece o Anísio, né? Anísio Teixeira foi o segundo santo, né? Santo guerreiro dele, o santo das causas da educação, né? Do coletivo, né? Ele tinha o Anísio, ele brincava, dizia que o Anísio chamava a atenção dele, que falava assim: Darcy, você perde muito tempo com meia dúzia de indígenas, nós temos o Brasil inteiro, né? E aí Darcy ficava mostrando para eles que essa meia dúzia trazia uma alteridade de pensamento e de sentimento essencial para que a gente pudesse continuar a ser como quem somos. E aí, enfim, ele conseguiu apaziguar a alma de Anísio em relação a esse período que Darcy dedicou aos povos originários, e foi naturalmente do encontro deles. Vocês conhecem muito mais do que eu de tudo que aconteceu, inclusive aqui, né? Enfim, Darcy foi quem criou a fundação, porque eu já vinha conhecer, eu tinha 28 anos, ele já tinha retornado do exílio, já havia sobrevivido ao câncer, e todo sobrevivente, ele tem uma intensidade de vida, e Darcy, eu brincava de chamar ele de coelho da Alice, ele estava sempre atrasado. Eu estou com pressa, eu vou morrer, eu tenho muita coisa para fazer. Então, ele botava essa coisa da velocidade, de querer realizar coisas. Ele tinha muito mais coisa para fazer do que ele achava que era capaz de fazer. Então, foi quando a gente, de imediato, pegamos o sambódromo para fazer, e eu achava que a gente não ia conseguir fazer de jeito nenhum. 5 meses, uma coisa assim, muito arriscada. Conseguimos, mas ali eu já vi que ele estava preparando uma coisa maior, que eu não via até então, que era um processo construtivo de pré-moldados para ser utilizado numa escala maior no projeto educacional para o país. Ele apresentou para o Brizola, e o Brizola era o governador, e acho que dificilmente terá um governador que terá feito mais escolas do que o Brizola. Acho difícil da gente achar. E Darcy percebeu isso no Brizola e reconhecia no Brizola um estadista. Eu ficava preocupado, porque um intelectual do cabedal de Darcy, da erudição e tudo mais, eu cheguei até a questionar ele: mas por que Brizola, Darcy? Ele falou: olha, começa a trabalhar comigo e presta atenção no que vai acontecer. Sem pressa. Juventude é meio apressada, né, com as coisas, né, quer logo resolver os problemas todos. E eu fui fui sendo desasnado, né, por Darcy, em perceber o movimento político que estava por trás daquilo ali. Era um movimento político. Darcy se tornou um político quando saiu da floresta e veio para a capital, e veio trabalhar com Jango, veio trabalhar com Juscelino, veio trabalhar com Jânio Quadros. Ele entrou para a política para valer durante esse período. Resultou no golpe, né, de 64. E no golpe de 64 ele abre uma outra janela para a América Latina. Ele sabia o que estava fazendo, ele era bem sem vergonha nesse ponto, ele sabia dar umas espicaçadas na moçada, assim, né? Principalmente na academia, ele tinha porque eu acho que a prevalência da ação política dele estava cada vez mais evidente quando ele percorreu esse período de 54 a 64 e depois a serviço de vários governos democráticos na América Latina, foi caindo um por um, né? Ele passava, caía, ele ia para outro, caía, né? O único governo que
que não era democrática e que ele foi trabalhar, isso é verdade, foi do general Alvarado, que aí ele já estava pensando na possibilidade de um governo militar comprometido com a questão social. E lá ele fez um projeto também muito precursor da informática. Ele fez um sistema de avaliação de processos sociais, decorrência de produzir, de captar informações no campo, lançar num programa de dados e fazer projeções para o futuro. Isso em 1970. Não tinha internet. Um computador, mais ou menos, era uma caixa gigante. Então, enfim, ele sempre foi meio irreverente e meio... A Marieta Linhares dizia que ele era insciente de algumas coisas, por isso ele fazia sem correr grandes riscos, ele arriscava fazer. Por quê? Porque a preocupação do Darcy não era fazer uma escola modelo. Ele não queria escola modelo, ele falava, eu quero um modelo de escola, que seja reproduzível em escala, porque o meu projeto não é só para o Rio, é para o Brasil. Eu quero fazer esse projeto para o Brasil. Naturalmente que foi mais uma derrota, né? Fazer o quê? Né? Mas, mesmo nessas derrotas, Darcy não perdia o humor. Ele continuava sempre com disposição para seguir em frente. Já no final da vida e tudo mais, sentindo que estava indo embora por conta de um câncer renitente que ele tinha, né? Ele teve que finalizar alguns trabalhos que ele tinha deixado em aberto ao longo do período do exílio, que foram os projetos dos estudos da antropologia da civilização. Olha que pretensão, né? Uma pessoa com menos de 40 anos fazendo estudo da antropologia da civilização, sem fazer referência a nenhum dos bambambãs europeus, fazendo uma coisa a partir da América, com categorias novas. Darcy era um inventor, ele inventava, ele criava coisas. Esse tipo de coisa, daí eu acho que ele tinha essa ligação também com os arquitetos, com cineastas, com gente ligada à arte, porque ele tinha muito essa pulsão em botar no chão do mundo as coisas. Ele era uma pessoa de realização, queria fazer permanentemente. E aí ele, como uma das últimas coisas, ele fez a fundação. Ele criou a fundação, criou o primeiro estatuto da fundação e estava no meio da criação do projeto Caboclo. O projeto Caboclo do Darcy era um projeto de consolidar pessoas na floresta amazônica com um trabalho de exploração da floresta sustentável, autônoma, para poder garantir os principais jardins do mundo para o nosso futuro. Ele sonhava a Amazônia colonizada no sentido de respeitar as suas condições ecológicas e tudo mais, ter uma certa densidade demográfica adequada para fazer uma simbiose com a floresta, a semelhança do que ele tinha aprendido com os índios. E, nesse período, ele criou a fundação, e a fundação saiu, com o falecimento dele e tudo mais, a fundação continuou a realizar os trabalhos. Então, realizamos um projeto na área de educação, projeto de sucesso escolar, projeto de formação de escolas de tempo integral, ensino integral, sempre públicas, né? Enfim, Darcy também tinha essa coisa com relação à escola. Ele acha que a escola tem que ser pública, é uma questão de Estado em relação à sua população, à nação. É motivo de segurança nacional. Ele dizia, ele dizia que o principal fundamento da escola é a segurança nacional, né? Lidar com o seu povo. Então, nós temos um braço na fundação que é voltado para a educação, né? Então, dentro desse, contamos com algumas colaboradoras e colaboradores que trabalharam com Darcy, e a gente sempre está buscando projetos para realizar e tudo mais.
nesse viés da educação, que passa necessariamente pela formação de material didático, de condução de administração escolar e tudo mais, para tentar colaborar com isso. Nós temos um outro viés que é ligado ao meio ambiente. Esse viés ligado ao meio ambiente, ele também está ligado, por exemplo, a gente trabalha com compensações, termos de acordo de TACs, né? Termos de acordo de conduta, né? Tem um TAC, né? Temos um outro braço voltado para difusão de informação, para produção e difusão de informação, que é um braço editorial. E nesse braço editorial, nós temos agora realizando a Biblioteca Básica Latino-Americana. Essa Biblioteca Básica é uma das inspirações de Darcy. Assim como ele fez a Biblioteca Básica Brasileira aqui no Brasil, quando ele era o reitor aqui. Então, para a gente é essencial esse tipo de coisa. Nós estamos fazendo isso num período, passados 50 anos, de uma biblioteca importante, que foi a Biblioteca de Ayacucho, que foi feita na Venezuela. Só que sem internet, sem nenhuma facilidade. Darcy participou dessa biblioteca, com um grande intelectual chamado Ángel Rama, que uruguaio, que ele conheceu, das primeiras pessoas que ele conheceu quando foi para o exílio no Uruguai. Um grande intelectual. Já se foi também. Mas hoje a gente tem muito mais facilidade para fazer isso. Então, daí a nossa luta em perseverar para conseguir fazer com que a Biblioteca Básica Latino-Americana siga em frente e que a gente consiga realizar. Então, eu pessoalmente fico encantado, porque estou aprendendo um monte de coisas, estou conhecendo um monte de escritores e escritoras e de pensadores que eu jamais pensei em conhecer um dia. E, para mim, está sendo só motivo de alegria. Não posso dizer outra coisa a não ser uma grande alegria em ver como é possível, como é plástico, como é elástico o nosso pensamento, a nossa capacidade de compreensão das coisas e como isso nos torna melhor. Darcy, antes de falecer, ele dizia o seguinte: existe a Escola Superior de Guerra, por que não fazer a Escola Superior da Paz? Né? Como é que... Não é verdade? As pessoas gastam uma fortuna para fazer a Escola Superior de Guerra. Meu Deus do céu! Investe 10% disso na Escola Superior da Paz, que vai frutificar muito mais, né? Vai ser uma coisa muito melhor, né? Enfim, um projeto que está no nosso horizonte, eu acho que comum, não é verdade? Então, o que eu queria dizer para vocês é que a gente tenta manter dentro da Fundação, apesar de todas as dificuldades que a gente passa. E são dificuldades grandes, porque nós não temos receita própria, a gente vive de direitos autorais, a gente vive de projetos que a gente realiza. Então, eu queria dizer a vocês, eu acho que eu já me alonguei demais, já contei muita história aqui, eu queria dizer para vocês que é uma honra estar aqui falando com vocês. E queria agradecer imensamente o convite e dizer que a gente continua à disposição para realizar projetos, para realizar parcerias em favor do outro, em favor da vida, em favor da alegria, em favor do mundo, né? Da sobrevivência do mundo, né? Como os xamãs estão nos alertando, olha que o céu está caindo. A gente tem que prestar atenção, quais são as escolhas que a nossa sociedade está fazendo, para onde estão indo as coisas, né? Até que ponto nós vamos ter uma relação ética com a Terra, uma relação ética com o próximo, uma relação ética com o cosmos, uma relação... né? A gente tem que caminhar um pouco nessa direção, sob pena de colhermos as más escolhas. Então, voltando à questão do Spinoza, façamos as boas escolhas, né?
para termos paixões alegres e não paixões tristes, né? E viva a alegria de viver, de estarmos todos aqui comungando. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Eu que tive o privilégio também de conviver com ele no final da vida dele, eu vejo que é profundamente verdadeiro aquilo que você afirmou aqui. Quem conhece Darcy Ribeiro não é mais o homem, ou mesmo a pessoa a partir dali. Ele é uma pessoa diferente. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de dor, de trevas, de sofrimento. E Darcy é pura alegria, ele é pura alegria, como você é. Ele é pura alegria, é uma pessoa encantadora. Ele, no final da vida, com câncer, disse aquilo, mas ele sempre, quem chegava junto a ele, ficava entusiasmado com aquela presença, com aquelas figuras gigantesca. E eu acho que uma das funções nossas, e vamos conversar sobre isso, nós temos que divulgar mais o Darcy Ribeiro nesse mundo, nesse Brasil pelo menos. É preciso que o mundo todo tenha reverência por esse gigante que é Darcy Ribeiro. Eu não digo que foi, que é, porque figuras como ele, elas permanecem, elas subsistem depois de sua morte física, porque ele traz uma coloração, uma vida, um entusiasmo, que é uma coisa profundamente bela. José Ronaldo, você falou da questão que ele falou dos fracassos dele. Nossa, que beleza a fala dele sobre o fracasso. Ele simplesmente disse, olha, eu fracassei aqui, fracassei ali, fracassei lá. Quer dizer, na verdade, ele tentou avanços em uma sociedade ainda atrasada, uma sociedade individualista, uma sociedade gananciosa, egoísta, com tantos valores negativos, e que ele não conseguiu alcançar aquilo que ele pretendia. Mas ele dizia, eu fracassei aqui, fracassei ali, mas tenho uma honra muito grande e uma felicidade muito grande não fazer parte dos vencedores. Olha aqui, que gigante. E vejo até que um pouco daquilo que nós temos na União Planetária, dessa postura suprem, para o alto, positiva, tem tudo a ver com o que eu aprendi também com ele. Ele era uma pessoa suprem e podemos dizer, ele era uma pessoa de uma união planetária, de um mundo de paz, de um mundo de amor e de um mundo de fraternidade. E por isso, olha, muito obrigado mesmo, e conte conosco integralmente. E um ponto que nós queremos, e acho que vai ser importante a gente conversar, é que nós aqui fizemos um acordo com o CEAN, com o Centro de Estudos Avançados, para trabalhar por o quê? Pela paz mundial. Mas que arrogância, né? Trabalhar pela... Sim, porque o trabalho nosso está sentado em figuras brilhantes, que pensam, que têm cabeça para pensar, mas é um trabalho de criar uma disciplina sobre a ciência da paz, que nós temos como levar ao mundo uma mensagem que guerra, violência, é coisa de pessoas de mau caráter, de pessoas sem dignidade, de pessoas que, com naturalidade, causam as maiores tragédias e matam milhares de pessoas, achando que, com isso, vão ter algum resultado. E, na verdade, nós sabemos que, por trás disso, existe toda uma indústria bélica que tem um interesse gigantesco na preservação das guerras. Mas muito obrigado, estamos juntos e vamos continuar juntos. Muito obrigado a todos. Na pessoa do Dr. Ulisses Riedel, eu gostaria de cumprimentar toda a equipe maravilhosa da União Planetária que permitiu, assim, esse evento nascer, né? Então, quem são os seres humanos? E por que nós estamos tratando desse tema? Na primeira reunião, nós falamos sobre quais eram os textos sagrados, né? Quem eram os reveladores dos textos sagrados
E agora, nós precisamos falar do ser humano porque é uma tríade. Essa tríade, ela opera de uma maneira extraordinária. Nós precisamos ser educados materialmente, com os conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais, mas nós também precisamos ser nutridos espiritualmente. E essa tríade, formado pelos reveladores dos textos sagrados, pelos textos sagrados e pelo ser humano, permite a civilização ir para frente. Bom, o que é a paz? É importante a gente entender o que é a paz, para a gente saber onde nós precisamos chegar. Se a gente sabe onde quer chegar, a gente é capaz de encontrar o melhor caminho. Como diz o velho ditado, quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, o que é a paz? Por gentileza. A paz é um estado de equilíbrio e entendimento do ser humano consigo mesmo e com os outros, onde o respeito é adquirido pela aceitação das diferenças ou pela tolerância. Os conflitos são resolvidos através do diálogo, os direitos das pessoas, povos e nações são respeitados e suas vozes são ouvidas, e todos estão em seu estado de serenidade e sem tensão social. Então é algo muito grande, a paz pega a pessoa dentro do seu aspecto interno e pega os aspectos sociais também. Quais são os textos sagrados? Por favor. Então, os textos sagrados são aqueles que foram registrados em livros considerados sagrados, ao longo dos últimos 6.000 anos de história religiosa escrita da humanidade. Então, quem são eles? O Torá, de Abraão e Moisés, o Bhagavad Gita, de Krishna, o Avestá, de Zoroastro, o Tripitakas, de Buda, os Evangelhos de Jesus, o Alcorão Sagrado de Muhammad, os ensinamentos Bahais de Bab, o Arauto, de Bahá'u'lláh, o Manifestante de Deus, e de Abdul-Bahá, o homem sábio e santo da revelação Bahá'í. O que essas três pessoas escreveram ou revelaram são considerados textos sagrados dentro da fé Bahá'í. No entanto, existem outros textos de importância muito grande, mas que não são considerados textos sagrados. É o meu copo, é? É interessante a gente entender qual é o princípio que rege a relação entre os textos sagrados. É de fundamental importância. Por favor, Lohana. E aí nós vamos encontrar no Bhagavad Gita, versículos 4.7 e 4.8, a seguinte afirmação: sempre que houver o declínio da retidão e a injustiça triunfar, ó Bharata, então eu envio a mim mesmo para a proteção do bom, a destruição do perverso e o estabelecimento da justiça. Eu me manifesto de tempo em tempo. Olha que essa afirmação foi feita, nessa revelação para a humanidade, há cerca de 5.000 anos. E até hoje, muitas comunidades brigam por causa desses textos sagrados. Não aprenderam uma lição de 5.000 anos atrás. E por que é importante essa revelação que o Ser Supremo faz ao seu manifestante Krishna? Veja bem, proteção do bom e destruição do perverso é ação judicial, é ação de uma sociedade organizada. O estabelecimento da justiça é o pré-requisito para a paz. Não existe paz numa sociedade se não houver justiça. Porque sem justiça nós temos a barbárie. E com a barbárie, a paz é impossível. Então veja bem que há 5.000 anos a humanidade foi alertada para o pré-requisito da paz. E se nós queremos chegar à paz, que é o objetivo desse grande esforço, nós temos que pensar na justiça. Por isso que tem vários advogados aqui presentes, não é à toa. Não é? Podemos prosseguir, Lohana. Quem são os reveladores dos livros sagrados? Por favor. Então, nós vamos ver aqui algumas características desses seres especiais. Cada profeta
que o Criador Todo-Poderoso e Incomparável se propôs a enviar aos povos da terra, foi incumbido de uma mensagem, e instado a agir da maneira que melhor satisfizesse os requisitos da época do seu aparecimento. Porque, veja bem, ao longo desses 6.000 anos, as circunstâncias da humanidade mudaram radicalmente. Se a gente olha para o Brasil há 20 anos atrás, vê um programa de televisão, um filme, a gente vê, poxa, como é que era o Brasil há 20 anos atrás? Agora imagine ao longo de 6.000 anos, como variaram as condições sociais, né, das diversas civilizações que aconteceram nesse período. Então, se eles vêm da maneira que melhor satisfizesse os requisitos da época do seu aparecimento, é porque eles contêm informações necessárias de acordo com aqueles requisitos. Então, eles trazem informações práticas. Por favor, o próximo. O segundo texto. Os santos manifestantes de Deus vêm ao mundo para dispersar as trevas da natureza animal ou física do homem, purificá-lo de suas imperfeições, para vivificar a sua natureza espiritual e celestial, despertar as suas qualidades divinas, tornar visíveis as suas perfeições, revelar as suas potencialidades e trazer à existência todas as virtudes do mundo humano nele latentes. Então, veja bem que esse texto mostra a elevada posição dos manifestantes de Deus como educadores da humanidade. Eles são os educadores perfeitos. Eles são o padrão ouro que nós, no processo de educar a humanidade com sistemas formais e informais, devemos mirar, porque eles tocam nos pontos críticos dos seres humanos para despertar todas as suas qualidades, fortalezas e virtudes. Então, eles são educadores especiais. Por gentileza, Lohane. Eu não falei sobre isso na primeira apresentação, achei interessante acrescentar. Os textos sagrados são permanentes? Então, vamos ver aqui 2 textos. Entre esses 2 textos tem 2.000 anos de diferença. Primeiro, as palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Isso está em Mateus 24:35. E aí Bahá'u'lláh, inspirado por Deus, também fala: sabe tu com certeza que assim como crês firmemente que a palavra de Deus, exaltada seja a sua glória, perdura para sempre, deves do mesmo modo acreditar, com fé inabalável, que sua significação jamais se poderá esgotar. Eu vivo uma experiência interessante, que eu e um grupo de amigos montamos ainda virtualmente um grupo chamado Grupo de Diálogo Interreligioso. Eu e um amigo da comunidade judaica coordenamos esse trabalho. Nós ainda vamos abrir o grupo para toda a sociedade, que a gente ainda não estabeleceu os mecanismos para isso acontecer. E temos uma coordenação rotativa. O amigo da comunidade judaica falou sobre os salmos, e Davi escolheu alguns salmos e deu uma aula tão linda sobre os salmos. Então, a gente vê a importância que os textos sagrados têm, porque o seu significado não se esgota. Numa outra reunião, a apresentação foi de um amigo da comunidade muçulmana Sufi, da Turquia. Eles fundaram um instituto aqui no Brasil chamado Instituto Hizmet. Ele falou sobre a primeira frase do Alcorão, que começa o Alcorão: em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. Ele deu uma aula sobre a primeira linha da primeira epístola do Alcorão Sagrado. Então, a gente vê que o que está revelado nesses 2 textos com 2.000 anos é uma verdade comprovada na história da humanidade. Por gentileza, o próximo.
podemos concluir com elevado grau de certeza que os textos sagrados formam um sistema educacional perfeito, destinado à educação espiritual do ser humano, porque, por favor, objetivo o estabelecimento da justiça. São apropriados aos requisitos da época em que os seus ensinamentos foram revelados. São revelados por seres dotados de poderes especiais concedidos por Deus para o representar e agem como educadores divinos da humanidade. E o sentido das palavras sagradas nunca se esgota. E esses textos sagrados têm uma outra característica importantíssima. À medida que eles foram revelados e a humanidade foi conhecendo esses textos sagrados, eles foram se organizando de tal maneira que uma nova civilização nasceu. Então nós temos a civilização judaica, a budista, a muçulmana, a hindu, né, a islâmica, a cristã, e vamos ter uma nova civilização, que aí é uma civilização de âmbito mundial, que nós acreditamos que é a etapa que a humanidade está ingressando. Por gentileza, Lohane. Então, por eles formarem um sistema educacional perfeito, destinado à educação espiritual do ser humano, Muhammad pôde afirmar: creio em todos os livros que Deus revelou. E isso está na Sura 42, versículo 15. Então, se um educador divino como Muhammad foi, como Abraão, como Moisés, né, afirma que eles, que são dotados de poderes especiais, creem em todos os livros que Deus revelou, por que nós não vamos crer? Nós que caminhamos por uma sociedade global, o que nos impede? Então, é uma pergunta que cada um deve fazer para si mesmo. O próximo, Lohane. Eu projetei aqui esse símbolo que os Baha'is usam. Este símbolo tem o seguinte significado, ele se chama o máximo nome. Esta linha superior, com esses dois desenhos ovalados, representa o plano do Criador do Ser Supremo. Aquele que diz, eu sou e é. Ele é o absoluto, ele subsiste por si mesmo. Embaixo, e igualzinho o de cima, é o plano espiritual do ser humano, porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aqui no meio, nós temos um plano especial dos manifestantes da vontade de Deus. Eles são uma criação especial do Ser Supremo. Então, esse símbolo, ele representa a criação de tudo que existe no universo. Num desenho, aqui tem duas letras representadas. Essa letra oval cortado é um H, e essa letra assim, comprida, é um B. Então, aqui nós temos BH repetido várias vezes, que quer dizer Baha, e Baha em árabe quer dizer esplendor ou glória. E é o início da palavra, do título místico do fundador da fé Bahá'í, Baha'u'lláh. Então, vamos seguir um pouquinho mais. E agora, quem são os seres humanos? Por favor. Então, nós vamos aqui encontrar em Gênesis, logo no início de Gênesis, no capítulo 1, versículo 27. Deus criou o homem com sua imagem. Na imagem de Deus ele o criou. Macho e fêmea, ele os criou. E aí tem um livro de Baha'u'lláh, revelado 6.000 anos depois, que diz o seguinte, também na primeira parte do livro, o terceiro texto: ó Filho do homem, velado em meu ser imemorial e na eternidade antiga da minha essência, conheci o meu amor por ti e assim te criei, gravando em ti a minha imagem e revelando-te minha beleza. Ou seja, a imagem de Deus é reforçada para a humanidade 6.000 anos depois, que é a diferença entre esses dois textos. Entre o primeiro livro da Torá judaica, que é Gênesis, Bereshit em hebraico, né, e essa revelação das Escrituras Baha'ís, chamadas as Palavras Ocultas. E aí nós encontramos no Alcorão Sagrado, na Sura 50, versículo 16, a seguinte afirmação, de Deus a Muhammad: criamos o homem e sabemos o que a sua alma lhe confidencia.
porque estamos mais perto dele do que sua artéria jugular. Olha que coisa interessante isso. Deus está extremamente perto de nós. Deus não está localizado no infinito. Ele está próximo a nós. O que isso tem que ver com a paz? Se eu agrido um ser humano, eu estou agredindo quem? Se eu firo um ser humano, eu estou ferindo quem? Se eu tiro a vida de um ser humano, eu estou tirando a vida de quem? Então é uma agressão tão grande ao Ser Supremo, que se nós pararmos para pensar sobre essa afirmação que foi feita há 1400 anos passados, que é a idade do Alcorão, nós jamais nos dirigiriam ao ser humano a não ser com atitudes nobres. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, fomos criados pelo amor dele, e Deus está mais próximo de nós do que nós estamos em nossa veia vital. Por gentileza. No Kitab Iqan, um livro importantíssimo das escrituras barrais, está escrito sobre a grandeza do ser humano. Quão esplendorosos os luminares de conhecimento que brilham em um átomo, e vastos os oceanos de sabedoria que surgem dentro de uma gota. Em grau supremo, isso é verdade no caso do homem, aquele que, entre todas as coisas criadas, foi adornado com as vestes de tais dádivas e escolhido para a glória de tal distinção. Até hoje a humanidade estuda o átomo, cada vez se revelam partículas subatômicas, cada vez mais importantes para a gente entender o universo físico do mundo, não é? E o ser humano está num grau supremo em relação a essas qualidades, que são qualidades da matéria, né? Por gentileza. Então, pois nele se revelam potencialmente todos os atributos e nomes de Deus, em um grau jamais excedido por qualquer outro ser criado. Assim mesmo como ele disse, o homem é meu mistério e eu sou o seu mistério. Essas palavras que estão aqui entre aspas, Bahá'u'lláh usa de uma fala de Muhammad. Deus revelou para Muhammad essa frase, o homem é meu mistério e eu sou o seu mistério. Que Deus é o mistério do homem, dá para entender, porque o transitório não consegue entender o eterno. O circunstancial não consegue entender aquele que subsiste por si mesmo, não é? O mortal não consegue compreender o imortal. Agora, preste atenção nessa afirmação, o homem é meu mistério, porque nós vamos falar sobre isso mais à frente. Por gentileza. Ainda no Kitab Iqan. Muitos são os versículos que foram revelados repetidamente em todos os livros celestiais e sagradas escrituras, expressando esse tema, o mais sutil e elevado. Que tema? O homem é o meu mistério e eu sou o mistério do homem. Com referência a isto, aquele que é o Rei Eterno tem dito, quem conheceu a si próprio, conheceu a Deus. Então, veja bem a grandeza do ser humano, não é? Nós não podemos chegar até ele, aquele símbolo mostra isso, mas a nossa grandeza é tão grande que nós refletimos a imagem e semelhança de Deus. Diante da grandeza do ser humano, como explicar o aparecimento dos malfeitores da humanidade? Se nós temos potencialmente todos os atributos e nomes de Deus, então por que surgem os malfeitores? Olha só que texto interessantíssimo próximo. O homem está no último grau da materialidade e no início da espiritualidade. Isto é, ele está no fim da imperfeição e no princípio da perfeição. Ele está no último grau da escuridão e no início da luz. Por gentileza. Ele tem o lado animal e o lado angélico. E o papel do educador é treinar as almas humanas para que o lado angélico possa superar o animal. Assim, se os poderes divinos que são idênticos à perfeição, por gentileza, superarem no homem os poderes satânicos, que são a imperfeição absoluta,
ele se tornará a mais nobre de todas as criaturas. Mas se ocorrer o inverso, ele se tornará o mais vil de todos os seres. É por isso que ele é o fim da imperfeição e o começo da perfeição. Então, veja bem, queridos amigos, a implicação disso. Nós já somos criados no momento da concepção, no limiar entre as trevas e a luz. Isso mostra que a educação das crianças, até os 5 anos, quando a sua personalidade está sendo formada, a sua estrutura cerebral está sendo formada e as suas emoções, a criança precisa receber a melhor educação possível. E durante toda a nossa vida, se nós ficarmos 100 anos aqui sobre a face da Terra, nós estaremos o tempo todo entre o fim das trevas e o princípio da luz. Por isso que os textos sagrados dizem que a maior luta que o ser humano pode enfrentar é a luta para superar a si mesmo. Essa é a luta mais gloriosa, porque ele tem que lutar para não ir para o lado das trevas. E ele é induzido pelo materialismo, pela falta de educação, por manipulações psicológicas, a ir para uma atitude que não é verdadeiramente humana. Então, isso é tão importante que existe uma oração dentro do livro de orações Bahá'ís. Tem um capítulo chamado Orações de Beneplácito. Beneplácito é aprovação, né? A terceira oração, o terceiro parágrafo diz o seguinte: tudo o que lhe peço, ó meu Deus, antes que minha alma deixe o meu corpo, é que me tornes capaz de atingir teu beneplácito. Ainda que me fosse concedido por um momento mais minúsculo que a infinitésima fração de um grão de mostarda. Por gentileza, o próximo. Pois se a alma partir, enquanto eu estiver favorecido com teu beneplácito, então estarei livre de toda preocupação ou ansiedade. Mas se ela me abandonar, enquanto eu for objeto do teu desagrado, então, ainda que eu tivesse realizado todas as boas ações, nenhuma me seria de proveito, e tivesse eu obtido toda a honra e glória, nenhuma serviria para me exaltar. Então, veja bem a força desse texto. Esse texto nos obriga a sermos gestores do nosso próprio destino. 24 horas por dia, 7 dias por semana, nós temos que ser os gestores do nosso próprio destino. Por quê? Nós não sabemos, ninguém tem bola de cristal para saber o momento que vai abandonar este mundo. E da mesma forma que a criança, para chegar neste mundo, a mãe tem que fazer um pré-natal, né, tem que ter um ambiente adequado, tudo para a criança entrar nesse mundo com todo o seu potencial, nós também temos que entrar no mundo espiritual com todo o nosso potencial. Inclusive, as Escrituras Bahá'ís dizem uma coisa muito interessante que é prática: não deixe este mundo com dívidas. Dívidas, tanto as materiais quanto as espirituais. Então, isso faz a gente ter um outro tipo de sociedade, uma sociedade mais responsável. Por gentileza. Então, vamos um pouquinho para a natureza espiritual do ser humano. Bom, lado espiritual do ser humano. Ao contrário do animal, o homem tem uma alma racional, a inteligência humana. Essa inteligência do homem é o intermediário entre o seu corpo e o seu espírito. Então, a alma do ser humano é uma alma racional, que é nesse texto identificado como inteligência humana. Por gentileza. Iluminada pelo espírito, através da instrumentalidade da alma, a inteligência radiante do homem faz dele o ponto culminante da criação. Então, veja bem que o que nós chamamos de inteligência tem uma conexão com uma parte que permite ao espírito iluminar, não é, a nossa inteligência, o nosso cérebro, e a gente realizar o que precisa ser realizado, cumprir o nosso papel social. Mas o que é a alma humana? Sabe tu, em verdade, que a alma é um sinal de Deus, uma joia celestial cuja realidade os mais eruditos dos homens não conseguiram apreender.
e cujo mistério mente alguma, por aguçada que seja, pode esperar jamais desvendar. Então é algo que está superior à nossa capacidade de entendimento. É ela que permite que o Espírito se manifeste no ser humano através de atos inteligentes. Então aqui nós temos uma limitação. Em tudo nós temos limitação. Na ciência, dentro de um laboratório, seu equipamento, não temos equipamento adequado, não temos matéria-prima, ou não temos pessoal treinado, nós temos limitações. Então esse texto nos ajuda a colocar no lugar certinho onde a gente deve ficar, não é? Nós temos grandes potenciais, mas nós não temos ainda essa capacidade. Por gentileza. Entre todas as coisas criadas, a alma humana, né, é a primeira a declarar a excelência do seu Criador, a primeira a lhe conceder glória, a aderir à sua verdade, e a primeira a curvar-se em adoração diante dele. Então, mesmo que a gente não perceba isso, e conscientemente a gente não percebe, tem uma entidade, ou uma parte, ou uma natureza, que faz parte do nosso complexo. Nós somos uma criação complexa, que está o tempo todo louvando a Deus, mesmo que eu negue a existência de Deus. Por gentileza, o próximo. E sobre o progresso espiritual? No reino do Espírito não há recuo possível. Todo movimento está obrigado a seguir em direção a um estado perfeito. Progresso é a expressão do Espírito no mundo da matéria. Por gentileza, o próximo. A inteligência do homem, os seus poderes de raciocínio, o seu conhecimento, as suas realizações científicas, sendo todas estes manifestações do Espírito, participam da lei inevitável do progresso espiritual e são, portanto, necessariamente mortais. O doutor Ronaldo, né, falou que a obra do Darcy Ribeiro é imortal. Então a gente vê isso retratado num texto escrito por Abdul-Bahá. Como se manifesta o livre-arbítrio? Isso é importante e eu já estou chegando ao fim. Algumas coisas estão sujeitas ao livre-arbítrio do homem, tais como a justiça e a equidade, ou a injustiça e a tirania, bem como todas as ações boas ou más. Na escolha de ações boas ou más, ele é agente livre, comete-as de acordo com sua própria vontade. Isso parece pouco, não é? Lembre que o ser humano foi colocado no fim das trevas e no princípio da luz. Então, Deus ainda nos criou e nos deu uma habilidade especial da gente decidir para que lado vai. É a questão do livre-arbítrio. Eu posso ir para o lado das trevas ou eu posso ir para o lado da luz. Eu posso trabalhar numa indústria bélica ou eu posso trabalhar numa universidade. E assim sucessivamente. Eu posso cometer um crime ou eu posso, com uma faca, ou eu posso fazer uma belíssima escultura com uma faca. Então, o livre-arbítrio é no sentido de você decidir se você vai para as trevas ou vai para a luz. Por gentileza. E o que é a mente? A gente falou tanto na mente, né? Quanto à mente, é o poder do espírito humano. O espírito é como a lâmpada e a mente como a luz que dela brilha. O espírito é como a árvore e a mente como o fruto. A mente é a perfeição do espírito e um atributo necessário dele, assim como os raios do sol são um requisito essencial do próprio sol. Então a gente vê que a mente, o espírito, aqui quando ele compara com os raios do sol, nós temos o conceito de emanação, porque a luz emana da fonte de luz e propaga até o objeto a ser iluminado. Todas as criaturas dependem de Deus, e essa dependência é por emanação. Isto é, as criaturas emanam de Deus, assim como a luz emana do sol. Então veja bem, que o conceito da criação é um conceito de emanação. Assim como o perfume emana da rosa, emana do jasmim, emana do sândalo, quando você fere o sândalo, emana, e é uma essência, e a gente pode saber
por espectroscopia de massa se aquele perfume, se aquela substância volátil é da rosa, é do jasmim, ou de onde é, não é? Então, a criação é uma emanação de Deus. Eu digo até em linguagem poética, é a emanação do perfume divino. Podemos seguir um pouquinho? Olha só essa imagem do nosso sistema solar. Nós temos o Sol como... Estou chegando. Como a força poderosa que permite essa harmonia de todos os orbitais dos 9 astros do nosso sistema solar. Mas olha a posição do Sol. Ele está na posição da máxima conservação e eficiência de energia. Ele não está nem acima, nem abaixo dos astros que ele controla, ele ilumina e é ele que mantém a vida sobre a face da Terra, que é o terceiro planeta depois dele. O que isso tem que ver com a espiritualidade? Por gentileza. Olha aquele símbolo que eu mostrei. A posição verdadeira do símbolo chamado máximo nome é esta. Então nós temos aqui o Ser Supremo, que não se coloca nem acima nem abaixo da sua criação. Ele está no mesmo nível e ele faz a sua criação por emanação e, semelhante ao Sol, ele controla toda a criação. Não é? E é interessante saber que a posição verdadeira dele é essa, porque se a gente perguntar para que lado é o céu, é para cima? Mas se for para cima, e os antípodas? Estão no inferno? Para que lado é o céu? Para cima, para a direita, para a esquerda, 60 graus atrás, 60 graus à frente? Não. E como Deus revela a Muhammad que ele, Deus, está mais próximo do que a nossa veia vital, nós vemos que o significado desse símbolo nessa posição é extraordinário. Por gentileza, o próximo. Quem visitar a Terra Santa e for para a cidade de Haifa, vai encontrar um santuário onde em cada ângulo do santuário tem o símbolo do máximo nome colocado na sua posição. Por gentileza, conhecendo a grandeza do ser humano, podemos entender as saudações. Tem um minutinho para saudar. Namastê. O Deus que habita no meu coração, saúda o Deus que habita no seu coração. Olha que saudação nobre de acordo com a nossa natureza. E a saudação islâmica, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Que a paz esteja sobre ti, assim como a misericórdia e as bênçãos de Deus. É assim que nós, pela grandeza da nossa criação, deveríamos ser saudados. Por gentileza, e todos estão convidados, então, a assistir à 4ª parte. Muito obrigado, eu acho que eu consegui cumprir meu tempo aqui. Muito obrigado. E vejo que assuntos como esse, Hulk, a gente precisa de uma roda de conversa para aprofundar neles, porque eles são tão belos, tão brilhantes, tão significativos, porque a vida realmente é um mistério. A vida é um mistério. E, pelo mínimo, nós aqui temos pensado que todas as religiões são de Deus. Eu vi numa frase que você apontou aqui do Baha'u'lláh, que ele diz que todas as criaturas são emanações de Deus e, portanto, apesar de que a fé Bahá'í é apontada como dentro da hierarquia abraâmica, de judeus, de cristãos, de islâmicos e o fé Bahá'í, ele, ao afirmar isso, está dizendo que os budistas, que os hinduístas e que todos são irmãos, todos são divinos, todos são divinos. Então, a gente pode aprofundar mais até do que aquilo que os livros dizem, que apontam como uma das emanações abraâmicas, e ele é muito mais do que isso.